Perispírito. Zalmino Zimmermann. Sumário. Apresentação: Professor Hernani Guimarães Andrade. O elo existencial. Capítulo 1. Conceito, natureza. Capítulo 2. Propriedades do perispírito. Capítulo 3. Funções do perispírito. Capítulo 4. Centros vitais. Capítulo 5. Provas da existência do perispírito. Capítulo 6. O duplo etérico. Capítulo 7. O corpo mental. Capítulo 8. A aura. Capítulo 9. Perispírito e evolução. Capítulo 10. Perispírito e memória. Capítulo 11. Perispírito e mediunidade. Capítulo 12. Perispírito e reencarnação. Capítulo 13. Perispírito e enfermidade. Capítulo 14. Perispírito e obsessão. Capítulo 15. Perispírito e rejuvenescimento. Capítulo 16. Perispírito e anestesia. Capítulo 17. Perispírito e sexualidade. Capítulo 18. Perispírito e desencarnação. Nota: desenvolve-se há tempos o projeto Enciclopédia do Espiritismo. O texto desta obra reúne diversos de seus verbetes, dado que não deve ser perdido de vista em sua leitura. Referido projeto tem por diretrizes rigoroso respeito à orientação traçada por Allan Kardec, citação do maior número de autores espíritas, encarnados e desencarnados, transcrição literal de textos originais, método doxográfico para fins de possível documentação, à vista de que muitas obras de inestimável valor não têm passado, infelizmente, das primeiras edições, registro rigoroso das fontes nas citações, posicionamento das notas referentes ao texto principal, no rodapé da própria página em que ele se encontra, mesmo que, às vezes, extensas, e ainda que alguns repertórios optem por colocá-las no final dos respectivos capítulos, ao entendimento de que, assim, a percepção corrente dos conteúdos possa surgir mais proveitosa. Aos mestres Francisco Cândido Xavier, Emmanuel e André Luiz, veneráveis consolidadores do Espiritismo, em nosso tempo, a nossa homenagem e gratidão. Não há descrição viável da matéria que não traga ao primeiro plano os mecanismos estruturais de nosso espírito. Sharon. É mais fácil explodir um átomo que um preconceito. Einstein. A realidade objetiva evaporou-se. Heisenberg. Existe uma coisa mais poderosa que todos os exércitos, uma ideia cujo tempo é chegado. Victor Hugo. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Kardec. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Professor Hernani Guimarães Andrade. Em 1972, Ano Internacional do Livro, foi lançada a segunda edição da Enciclopédia de Parapsicologia, Metapsíquica e Espiritismo, de autoria do nosso saudoso amigo João Teixeira de Paula. Naquela ocasião, Teixeira de Paula planejara ampliar o seu trabalho, de maneira a torná-lo futuramente uma enciclopédia do Espiritismo. Tê-lo-ia realizado, sem dúvida, porém a morte frustrou-lhe a concretização daquele projeto. Passaram-se 27 anos para surgir alguém capaz de realizar uma obra de tal porte
e em sintonia com o espantoso progresso da ciência e da tecnologia deste final de milênio. Demorou um quarto de século, mas apareceu aquele que certamente tornará uma realidade o sonho de Teixeira de Paula, indo talvez muito além daquilo que o nosso saudoso e culto amigo almejou. Nota de rodapé. O professor Hernani Guimarães Andrade, emérito cientista brasileiro, notabiliza-se como o maior divulgador de conhecimentos científicos ligados à realidade do espírito na atualidade. Engenheiro e ex-professor de física e matemática, fundador e diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, IBPP, laureado por diversas universidades e institutos internacionais, membro das principais organizações de pesquisa psíquica da Europa e Estados Unidos, com centenas de artigos publicados no país e no exterior, monografias e livros de ampla repercussão nacional e internacional. Credencia-se como um dos mais notáveis autores espíritas de nosso tempo, mercê de sua enciclopédia, cultura e de uma dedicação ímpar ao trabalho de pesquisa e divulgação, aliada a uma rara capacidade de compreensão dos problemas humanos. Quem assumiu esta imensa tarefa foi o Dr. Zalmino Zimmermann, ilustre professor e magistrado, cuja vasta cultura filosófica e científica, aliada a um profundo conhecimento do espiritismo, em todos os seus aspectos, o credenciam amplamente para realizar tão importante e complexo empreendimento. Ao compulsar o presente trabalho, o leitor sentirá imediatamente que se trata de uma obra seríssima, produto de esforço sobre-humano, orientado de acordo com as melhores e mais modernas normas editoriais. O Espiritismo atingiu um tal nível de cultura e amadurecimento por parte dos seus adeptos e já está a pedir uma fonte de consulta com as dimensões da presente Enciclopédia do Espiritismo. Neste ciclópico trabalho, os mais exigentes estudiosos, espíritas ou de outras áreas do saber, encontrarão abundante e completa informação acerca da maioria dos tópicos referentes ao Espiritismo. O presente livro não é toda a Enciclopédia do Espiritismo. Diz respeito somente a um de seus temas, perispírito. Outras matérias serão publicadas futuramente, por exemplo, o verbete Filosofia, que já se encontra em fase de revisão. Desta forma, a enciclopédia vai, pouco a pouco, sendo divulgada. Nota de rodapé. Destacam-se entre as suas obras mais importantes a Teoria Corpuscular do Espírito, uma extensão dos conceitos quânticos e atômicos à ideia do espírito, 1958. Novos rumos à experimentação espirítica, uma nova metodologia para a experimentação espirítica em laboratório e com base nos princípios da Teoria Corpuscular do Espírito, 1960. Para a Psicologia Experimental, 1967. A Matéria Psi, 1970. Morte, Renascimento, Evolução. Uma Biologia Transcendental, 1983. Espírito, Perispírito e Alma. Ensaio sobre o modelo organizador biológico, 1984. Psi quântico, uma extensão dos conceitos quânticos e atômicos, a ideia do espírito, 1986. Reencarnação no Brasil, 8 casos que sugerem renascimento, 1988. Poltergeist, algumas de suas ocorrências no Brasil, 1989.
Transcomunicação Instrumental, sob o pseudônimo de Carl W. Goldstein, 1992. Renasceu por Amor, 1994. Morte, Uma Luz no Fim do Túnel, 1999. O caso Rutenberg Rocha, monografia, 1971. Tradução inglesa: The Rutenberg Rocha Case, 1976. The Psi Matter, monografia, 1976. A Case Suggestive of Reincarnation, Jacira e Ronaldo, monografia, 1980. Continuação. O eminente autor desta obra, professor Zalmino Zimmermann, sem embargo de manter a máxima fidelidade nas transcrições de trechos do trabalho dos inúmeros autores citados, não deixa de, em alguns casos, externar a sua valiosa opinião. Entretanto, ele o faz, mantendo rigorosa neutralidade e absoluto respeito às colocações daqueles autores. Assim, no caso dos diversos conceitos acerca do ectoplasma, ver capítulo 5, Provas da Existência do Perispírito, o professor Zalmino Zimmermann oferece uma extensa lista de divulgadores e pesquisadores, transcrevendo fielmente trechos de suas obras, bem como alguns resumos das ideias desses autores, sem alterar-lhes a forma e o conteúdo. Desse modo, o consulente desta enciclopédia terá à sua disposição um enorme manancial de informações seguras que lhe permitirá o fácil acesso às matérias contidas em tais trabalhos. A Enciclopédia do Espiritismo oferece, desta forma, ao leitor uma verdadeira biblioteca especializada sobre cada tema, equivalente a uma extensa variedade de tratados, muitos deles sínteses de obras antigas, normalmente já esgotadas e fora do prelo. Algumas dessas preciosas joias bibliográficas foram encontradas em livrarias de obras raras de outros países, visitadas com este propósito pelo competente autor deste trabalho. Mas aqueles que imaginarem ser a Enciclopédia do Espiritismo uma espécie de dicionário maior, frio e limitado, apenas a definição mais ampla dos termos compreendidos pelos verbetes, estarão equivocados. Neste trabalho notável, o autor costuma envolver-se também na temática dos assuntos e dar a sua colaboração preciosa e esclarecedora, levando o consulente a um entendimento mais profundo e avançado da matéria. Por conseguinte, a enciclopédia se transforma em rica coleção de didáticas lições acerca de cada verbete. Como exemplo, convidamos o leitor a ver o capítulo 9, Perispírito e Evolução, desta obra. Neste capítulo, o autor passa de mero lexicográfico a mestre de rara erudição e profundo conhecimento das teses focalizadas, fornecendo ao consulente uma síntese grandiosa e riquíssima de informações acerca do assunto de seu interesse. Às vezes, vários trechos desta obra tornam-se uma espécie de sinfonia literária em que a elegância do estilo claro e escorreito do autor se mistura com a cristalina profundidade de conceitos dos excetos colhidos nas obras de Allan Kardec ou de Emmanuel e André Luiz. Psicografias de Chico Xavier. Leia-se, por exemplo, o capítulo 12, Perispírito e Reencarnação. Em outras ocasiões, o professor Zalmino Zimmermann é obrigado a acompanhar os voos extremamente altos de um ou outro autor que expôs seu ponto de vista acerca de uma dada matéria. E pode acontecer que o referido teorista, na tentativa de expressar suas ideias em linguagem comum,
é levado a reduzir a clareza e a precisão da exposição. Mesmo assim, mantém sua fidelidade às ideias do autor focalizado, mergulhando com ele nas nuvens das altitudes acessadas pelo expositor. Por isso, alertamos os leitores que, como nós, se sentirem ofuscados pelo esfuziante brilho de alguma teoria, não culpem o professor Zimmermann. Ele, com sua extrema polidez, apenas estará, momentaneamente, refletindo e procurando aumentar a clareza da fonte emissora. Pode ocorrer que algum leitor venha a estranhar a colocação das notas explicativas ao pé das próprias páginas. Este é, a nosso ver, um dos inúmeros pontos positivos na composição gráfica desta obra. A confortável colocação das notas explicativas ao pé da própria página do texto. Esta providência é a mais característica, louvável, que muito favorece ao leitor interessado em bem estudar o assunto. A colocação das notas e outras informações concernentes ao texto no final da obra ou dos capítulos obriga o leitor a virar as páginas em busca delas. Isso contribui para a quebra do estado de atenção ou pode levar à desistência da procura, especialmente se tornar-se muito frequente. Finalmente, resta-nos felicitar o professor Zalmino Zimmermann pela sua notável iniciativa de realizar e idealizar tão importante obra. Temos a certeza de que ele a levará a termo, entregando ao movimento espírita uma enciclopédia do Espiritismo, que será também um marco histórico no início do terceiro milênio. Bauru, verão de 2000. Hernani Andrade. O elo interexistencial. Revela-nos a doutrina espírita que a natureza do ser humano é essencialmente espiritual, ainda que por muito tempo imprescinda para o seu desenvolvimento do adequado suporte carnal. Isso faz com que, em longo período de sua história evolutiva, viva ao mesmo tempo em dois planos existenciais, pois que, imerso na dimensão física, interage com o mundo espiritual e, desencarnado, liga-se contínua e estreitamente ao mundo material. Compreende-se, então, que, na verdade, o existir é um interexistir. E para esse interexistir, que marca a nossa realidade, possibilita-nos a providência divina um valiosíssimo instrumento, espelho da alma e sustentáculo do corpo, que é o perispírito. O perispírito é, por excelência, o elo interexistencial. O seu conhecimento, por certo, contribuirá, mais cedo ou mais tarde, para que a ciência, ou melhor, os cientistas, abram-se definitivamente à espiritualidade e, pois, à transcendentalidade, com a convicção e o empenho que só as escalas mais altas do saber podem propiciar. O autor.